Capítulo 5. A verdade que cura e liberta. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. No canto superior à esquerda, um sol amarelo irradiando toda a sua luz. No canto à direita, uma lua cheia prateada. Ao centro, entre o sol e a lua, na parte intermediária da folha, ao centro, uma borboleta azul, com vários detalhes de formas geométricas diferentes nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul. Abaixo da borboleta, do lado à esquerda, abaixo do sol, existe uma flor tulipa na cor lilás, com o caule verde. Do outro lado da borboleta, abaixo da lua, existe um coqueiro com o tronco todo torto, na cor marrom, com várias folhas, galhos do coqueiro, assim como cachos de coco. Narração da letra da música. Para falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade, de mostrar tudo de bom que tenho. E se for preciso, eu desenho, que eu amo você, que eu quero você. A outra metade é defeito. Você vai saber de qualquer jeito, anjo ou animal, suave ou fatal. O que de um grande amor se espera é que tenha fogo, que domine o pensamento e traga sentido novo, que tenha paixão, desejo, que tenha abraço e beijo, e seja a melhor sensação, que preencha a vida vazia, mande embora a agonia e que traga paz para o coração. É você, é você. Música Duas Metades, de Jorge e Mateus. Quero começar este capítulo perguntando a você: qual é a tua maior ambição de vida? Teu maior sonho? Tua meta de vida? Você já parou alguma vez na sua vida para olhar para dentro de você e encontrar as motivações que te colocam em ação para continuar vivendo aqui na Terra? Qual o sentido e propósito da sua existência? Você já se fez essa pergunta? Creio que nasci me questionando sobre qual o sentido da vida, qual o propósito da existência. Sentia ser muito vazio e sem sentido virmos para essa existência terrena e seguir apenas o fluxo de, entre aspas, evolução de crescimento e desenvolvimento humano, como nascer, crescer, estudar, comer, brincar. Na vida adulta, trabalhar, pagar contas, casar, ter filhos, envelhecer, adoecer e morrer. É assim que vivemos no, entre aspas, botão automático em nossa rotina diária. Pelo menos é o que sinto ao observar o comportamento, entre aspas, normal, predominante em nosso inconsciente coletivo. Minha sede de buscas por respostas era maior que isso. Lembro que aos 18 anos questionava com frequência ao meu namorado qual era o sentido da vida, por que estávamos aqui. Ele só respondia que não sabia e me achava diferente da maioria das pessoas, por ter questionamentos tão profundos, enquanto a maioria do nosso convívio pessoal
só queria saber de se divertir e ter sucesso profissional. Apesar dos meus questionamentos internos e por não encontrar respostas concretas, na ocasião buscava apenas na prática da fé, entre aspas, religiosa, foi então necessário seguir o fluxo comum da humanidade, investir no desenvolvimento profissional. Assim que concluí a Faculdade de Fonoaudiologia em Maceió, Alagoas, em 2001, fui na sequência, no mesmo mês da formatura, para São Paulo e lá permaneci por 7 anos. Inicialmente, fui para fazer apenas especialização, pois esta já era por si só uma conquista enorme para mim, que vinha de uma jornada de autoestima baixa. No entanto, como o universo, Deus, tem seus planos perfeitos, com suas imperfeições, mesmo que nós desconheçamos seus propósitos, eis que surge a oportunidade e realizo o mestrado e doutorado na mesma instituição. Não entrarei em detalhes sobre meus aprendizados nesta época, pois tudo está compartilhado em detalhes no livro 1, disponível em PDF no site. Aqui, quero apenas destacar que, apesar de estar inserida num grande centro acadêmico, com grandes profissionais respeitados por sua qualidade e capacidade profissional, inclusive no hospital particular classe A em que trabalhei, nunca cheguei a ouvir ninguém mencionar sobre a existência e a importância do investimento no autoconhecimento. De forma geral, os profissionais da área da saúde amam, se dedicam a cuidar do próximo, sacrificando suas vidas pessoais, familiares, afetivas e principalmente sua saúde física. Esquecem ou não conseguem priorizar a dedicação do autocuidado. É comum você conversar com alguns profissionais da saúde e eles mencionarem a refeição que não conseguiram realizar porque estava atendendo. As noites sem dormir devido à demanda de trabalho. Mais uma vez, volto a perguntar: qual o sentido e propósito de estarmos aqui nesta vida terrena com o privilégio de estarmos vivos? Neste período, a referência que tinha sobre autoconhecimento era o tratamento terapêutico com os profissionais da psicologia. No geral, no senso comum, quem procura ajuda na psicologia é porque está com depressão, em sofrimento ou, em alguns casos, entre aspas, doido. Nesta época, também era profundamente cética em tratamentos com energia, a começar por acupuntura. Cheguei a afirmar isso para um acupunturista da Escola Paulista de Medicina, no período da minha permanência em São Paulo. Naturalmente, recebi uma aula sobre o funcionamento dos chakras, dos corpos energéticos e tudo que tinha direito. Mas, como não vivenciei, a teoria de nada me adiantava. Em momento algum da minha jornada pessoal e profissional, encontrei alguém com os meus questionamentos internos e nunca soube da existência de cursos vivenciais de autoconhecimento. Em 2 momentos diferentes em meu regresso a Maceió,
Fiz terapia com psicólogos, com abordagens diferentes. As razões que me levaram para esse movimento foi a relação negativa com o dinheiro e um relacionamento afetivo que me levava do céu ao inferno, entre aspas, em milésimos de segundos. E não conseguia entender porque não conseguia sair daquele relacionamento patológico. Nas duas ocasiões, tive a ajuda de que precisei. No entanto, não consegui aprofundar minhas necessidades internas para saber quem eu sou e qual o sentido da vida, pois meus conflitos estavam relacionados à compreensão espiritual da existência. Como já tinha minhas experiências em sono consciente e intuição, mesmo sem saber qual o significado e a função disto, nunca consegui evoluir esses assuntos de complexidade e profundidade espiritual com os profissionais com os quais fiz tratamentos. Sou muito grata ao que recebi dos profissionais da psicologia nesta ocasião. Me ofereceram o seu melhor com todo o amor e carinho possível. Sempre gostei de ler livros de autoajuda e livros empresariais. Os livros de autoajuda nos possibilitam vivenciar algumas experiências pessoais de identificação com a jornada do outro, nos conduzindo à tomada de insights. Entre aspas, semelhante cura semelhante, princípio aplicado no tratamento da homeopatia e que se aplica perfeitamente neste contexto dos frutos nas leituras de livros de autoajuda. Os livros empresariais, em especial os livros com temas sobre desenvolvimento de liderança ou empreendedorismo, nos permite conhecer suas formas de pensar, de agir e seus investimentos pessoais. Foi através dos livros empresariais que comecei a ver com certa frequência a referência sobre a importância do investimento no autoconhecimento. Mas ninguém dizia como isso funcionava e por que era tão importante esse investimento. Apenas citavam: invista no seu autoconhecimento. Com a sede que sempre tive de conhecer o, entre aspas, funcionamento das coisas, ficava frustrada por não compreender o que eles estavam falando. Porém, era muito comum falarem sobre a importância de integrar as inteligências física, emocional, mental, espiritual, social. Vez por outra, falavam sobre meditação, sobre yoga, sobre relaxar e se divertir para acessar a criatividade. Então, na minha leitura interna, percebia que esses grandes empresários não eram felizes porque eram ricos, prósperos na questão financeira, mas, pelo contrário, eles só conseguiam prosperar em seus negócios porque antes eles encontravam sua felicidade interior, suas motivações internas para se dedicar ao seu empreendimento com equilíbrio, serenidade, buscando sempre a sabedoria do inconsciente. Pois é, também nunca fiz esses questionamentos sobre o autoconhecimento e a integração das inteligências, entre aspas, mesmo tendo as experiências de intuição desde a infância. Como não sabia, entre aspas, o que era e como funcionava, por nunca ter escutado alguém ao meu redor falar sobre estes assuntos,
Esses questionamentos começaram a surgir durante estas leituras de livros empresariais. Porém, as respostas e a compreensão só ocorreram depois que comecei a viver na prática pessoal o que é autoconhecimento nos cursos vivenciais em vários lugares do Brasil. Os detalhes desta busca e encontro de respostas estão no livro 1. Observação. O objetivo do presente livro, O Oceano Azul da Alma, é de compartilhar a fusão de tudo que aprendi nesta minha jornada pessoal, de como o investimento no autoconhecimento interfere diretamente na execução da criatividade em ação, na energia quântica, como fruto do empreendedorismo da alma. O conteúdo prático, vivencial, em profundidade, do que de fato vem a ser autoconhecimento e como aprendi tudo isso em minha vida pessoal, está compartilhado em detalhes no livro Comunique-se com a Energia de Prazer e Venha Viver, Amar e Deixar Viver com a Sabedoria do Inconsciente. Livro 1. Como já mencionei várias vezes até aqui, o referido livro encontra-se disponível no site gratuitamente. Desta forma, sempre que mencionar que tal informação encontra-se em detalhe no livro anterior, você saberá que estou me referindo a este livro 1, ok? O presente livro tem como um dos objetivos despertar o interesse do leitor sobre a importância do investimento no autoconhecimento, como prática de, entre aspas, empreendedorismo da alma, para aqueles que querem encontrar seus dons de alma, para assim materializar seus projetos com, entre aspas, criatividade em ação na energia quântica. Creio que agora estamos alinhados. Quantas vezes você ouviu um grande empresário anunciar em suas entrevistas que em seus processos de tomada de decisão, eles seguem sempre a intuição? O que é a intuição e por que todos ouvem e obedecem? Como a intuição de fato funciona? Porque uns conseguem perceber a intuição e outros nem sabem que isso existe. Porque a intuição só surge de forma espontânea e esporádica. Já que a intuição é tão importante, por que não podemos fazer uso dessa sabedoria em nossa vida 24 horas por dia, em todas as áreas da nossa vida, e não só nos negócios? Vamos continuar com as partilhas com foco no, entre aspas, Oceano Azul da Alma, na verdade que cura e liberta? Irei compartilhar a, entre aspas, oração de integração do ser, guiada pela intuição, em busca de aprender a orar após integrar os novos aprendizados de, entre aspas, quem eu sou e o que vim fazer aqui nesta existência. Fecha aspas. Esse meu pedido a Deus, universo, foi persistente, até que ele me respondeu no momento de conexão na praia de Jatiuca, Maceió, Alagoas. Abre aspas. Deus, ou o nome da sua crença pessoal, me liberta de tudo que me impede de ser um, contigo no corpo, na emoção, na mente e no espírito. Me capacita a ver com teus olhos,
ouvir com teus ouvidos, falar com tua boca, sentir com teu coração e agir de acordo com a tua vontade. Pois eu e tu somos um só, no aqui e agora. Me leva nos voos mais altos que esteja pronto para ir contigo. Me ensina o que estou pronto para aprender na profundidade, em unicidade com teu ser, aqui e agora. Gratidão, Deus, por ser, estar, existir e poder servir com meu dom de alma. Perdoo a quem me magoou. Peço perdão a quem magoei por inconsciência, nesta ou em outra existência, para aqueles que creem em outra existência. Que o amor, que é a tua presença, possa se expressar livremente em mim, por mim, para mim e através de mim. Fecha aspas. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. Na parte superior à esquerda, visualize um sol amarelo, sorridente e feliz. Do outro lado, na parte superior à direita, uma lua cheia, prata, também feliz. Por toda a parte do céu, entre a lua e o sol, várias estrelas amarelas, de vários tamanhos, grandes, pequenas, médias. Na porção inferior ao sol, 7 pássaros voando, na cor lilás, azul, vermelho, verde, rosa, laranja e amarelo. Abaixo das estrelas e dos pássaros, um arco-íris que tem início na porção inferior à esquerda e contorna no formato de arco até a extremidade inferior à direita. Nas cores de baixo para cima, amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. Abaixo do arco-íris, o desenho do corpo de uma mulher. Apenas o contorno do corpo, com olhos, sobrancelha, nariz, boca, orelha, cabelo comprido, cacheado, e o perfil do corpo, braços e tronco, tudo em marrom. E a face e o corpo todo contornado internamente de amarelo. Ao lado direito dessa imagem, abaixo do arco-íris e próximo deste ser, tem a imagem de uma flor, como se fosse uma tulipa que tem 4 camadas. A camada mais interna, na cor amarela, na sequência azul, rosa e lilás. E o tronco, o caule dela, verde, com as raízes em verde também. Essa oração resume muito bem a essência de todo o meu aprendizado sobre a, entre aspas, verdade que cura e liberta. O primeiro grande aprendizado foi o meu mantra, guiado pela intuição. Abre aspas. Não sou o que penso, sou o que sinto aqui e agora. Fecha aspas. Nada, absolutamente nada do que pensamos sobre nós mesmos, sobre os outros, ou o que os outros pensam a nosso respeito é real. Nossos pensamentos são frutos de, entre aspas, experiências dolorosas na infância, que se transforma em padrões inconscientes, condicionados em nosso campo energético, manifestado através da energia mental.
A energia mental vive, vibra e se alimenta de energia de sofrimento espiritual. Portanto, não sou o que penso sobre mim mesma. Não sou o que o outro pensa sobre mim. E o outro não é aquilo que eu possa pensar a seu respeito. Sendo assim, os frutos do pensamento são pura ilusão. Não sou o que penso, sou o que sinto, aqui e agora. Se quiser, experimente praticar esse mantra no seu dia a dia e veja o que ele te proporciona em suas experiências internas. Outra grande verdade que aprendi que cura e liberta foi aprender que somos energia. Possuímos diferentes corpos energéticos que estão condicionados a vibrarem na energia do sofrimento espiritual, desde o momento em que nossa alma, ser espiritual, precisou habitar em nosso corpo físico, passando assim a desintegrar o padrão energético vibracional nos corpos físico, emocional, mental e espiritual. Foi desta forma que, por necessidade de sobrevivência no plano físico, nosso ser espiritual, alma, passou a viver, entre aspas, aprisionada em nosso corpo. Por não conseguir vibrar em sua natureza energética de prazer espiritual, amor incondicional, felicidade plena, saúde perfeita. Esse foi o momento de proteção do nosso ser, com o nosso, entre aspas, esquecimento humano sobre a nossa verdadeira origem, de que somos seres espirituais habitando a experiência terrena e que estamos aqui e agora para sermos absolutamente felizes e servirmos a Deus, universo, cosmo. Ao servirmos a essência uns dos outros, contribuindo assim com a evolução e integração humano-espiritual da humanidade. É fato que, em nosso campo energético inconsciente, o que ouvimos e obedecemos na comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do sofrimento espiritual, está relacionada às, entre aspas, feridas, traumas, dores, registrados em nosso inconsciente desde a entrada do nosso ser no corpo físico, já no momento da concepção na vida intrauterina. A ciência humana tem mapeado a evolução do ser neste processo inconsciente, nesta evolução humana terrena, com diferentes teorias que remetem às experiências vivenciadas na primeira, segunda e terceira infância, que corresponde à adolescência. Feridas que carregamos em nosso inconsciente, que vem da nossa ancestralidade, até 4 gerações atrás de nós. Assim como feridas de vidas passadas, que limitam nossa evolução, integração e inteireza nesta existência terrena. Existe também a memória afetiva, presente em nosso corpo físico, que também vai atuar nessas informações que agem em nosso campo energético, na comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do sofrimento espiritual. Todo esse aprendizado vivencial prático encontra-se no livro 1. Descrição da imagem gráfica. Visualize um slide na posição horizontal com o título O que aprendi. Visualize no canto à esquerda superior
a imagem de um desenho de uma estrada em azul e o ser nos corpos energéticos: lilás, amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. Abaixo, na cor rosa, está escrito: integração, cursos vivenciais, Brasil, diversas ciências, internacional, vivências no plano espiritual, sono consciente e intuição. Abaixo, a logomarca da comunicação integrada do ser com a imagem da flor. Ao lado, na altura superior, a mandala do processo Hoffman, que é a integração das 4 inteligências: física, emocional, mental e espiritual, para viver a unicidade com Deus. Abaixo, a imagem, uma foto de um ser humano mostrando os pontos da energia dos chakras. Abaixo dessa imagem, tem a imagem que eu já descrevi para você, de um corpo de um ser humano que tem um coração e uma árvore na barriga e que emana energia ao redor dessa imagem interna, e que ao lado tem como se fosse uma caixa com uma seta, vários pontos em degradê nas cores lilás, azul, verde, vermelho, rosa, laranja e amarelo, e um ser com um corpo energético amarelo. Na lateral dessa imagem, existe uma foto de um ser humano caminhando em direção a algo que parece um portal todo iluminado, colorido no universo, com a imagem de vários planetas. Acima dessa imagem, existe uma parte da capa do livro Sistema de Memórias da Alma, com a numeração 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, representando o período de desenvolvimento dos chakras, que corresponde ao momento do surgimento das feridas da alma. Ao lado à direita dessa imagem, na porção superior, a mandala de 9 pontos do Eneagrama, representando as 9 virtudes divinas na unicidade com Deus. Abaixo desta imagem, tem uma foto com a fragmentação do ser humano. Um esqueleto do corpo humano, a parte de músculos da anatomia humana, uma outra imagem só de vasos, uma outra imagem só de nervos. Abaixo tem uma árvore que no seu tronco está escrito alimentação do ser, em verde. A árvore é toda marrom. E cada galho tem uma mensagem. Então, no primeiro galho, um coração e está escrito sentir aqui e agora. No segundo galho, tem um rádio com notas musicais e escrito música e dança. No próximo galho, tem desenhos de frutas e escrito frutas e verduras. No próximo galho, tem um coração vermelho com tracinhos e escrito obedecer à intuição. No próximo galho, uma boca vermelha com um X ao centro e a palavra escrita quietude. No próximo galho, tem o sol, flores, pássaros e escrito natureza. No próximo galho, tem o perfil de um ser humano com fone de ouvido e escrito 5 sentidos e respiração consciente. E por fim, o último galho tem o símbolo do infinito e está escrito conversar com Deus e silenciar. Apesar de todo esse conhecimento de nossa realidade energética condicionada em nosso inconsciente, vibrar na energia do sofrimento espiritual, alguns de nós nascem com a, entre aspas, antena ligada. Lembra? A antena
que nos permite nos mantermos conectados à realidade espiritual, à verdade de quem de fato somos, e assim é possível encontrarmos as respostas de como funcionamos e o que viemos fazer aqui nesta existência. É neste momento que surge a compreensão do que é a intuição. Nada mais é do que a forma da comunicação silenciosa e sem palavras do nosso ser espiritual, alma, Deus, eu superior, plano espiritual, eu divino, consciência cósmica. As nomenclaturas são infinitas para descrever a origem, fonte da voz, da sabedoria interior do nosso inconsciente, que nos guia em nossas escolhas pessoais sempre que a intuição se manifesta. A intuição resulta da observação das sensações físicas, da expressão dos sentimentos e das lembranças que surgem em nosso interior, no momento presente, no aqui e agora, quando estamos vivenciando a atenção plena, concentrada com todos os nossos sentidos, humano e espiritual, e sentimentos na ação em questão. É neste momento em que corpo e alma estão conscientes e integrados. Em outras palavras, a nossa energia mental manifesta seus frutos através da energia de sofrimento espiritual. E a intuição manifesta seus frutos através da energia do prazer espiritual. Podemos dizer que ouvimos nossos barulhos, entre aspas, mentais, sempre que buscamos agir de acordo com nossos pensamentos. E que ouvimos nossa essência, alma, Deus, ser espiritual, sempre que obedecemos aos nossos sentimentos no momento presente. Ao percebermos as sensações físicas conectadas aos nossos sentimentos e às lembranças que surgem em nosso interior, como roteiro para nossas escolhas conscientes, humano e espiritualmente. Descrição da imagem gráfica. Lembra que já narrei a descrição de uma imagem que tem como título Ciência, Saúde, Tecnologia e Inovação, Comunicação é Energia, que de um lado tem uma foto minha em 2017 feliz numa travessia sobre o rio e do outro uma foto minha infeliz em 2011, que ao centro tem aquela estrada que tem a bifurcação, de um lado tem o coração, do outro tem a mente. Abaixo tem a capa do livro, tem uma outra imagem falando sobre os frutos da comunicação, quando é guiado do sentimento e da mente. Tem os corpos energéticos e a logomarca da comunicação integrada do ser. Neste momento se reproduz a mesma imagem. Seguindo a leitura do texto. Abre aspas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha aspas. João 8:32. Por muito tempo, acreditei que a Bíblia estava falando sobre conhecer a Deus nos princípios bíblicos. Mas foi só através do autoconhecimento que compreendi que, abre aspas, conhecer a verdade de que Deus está dentro de mim, sou uma com Ele em espírito e em verdade. Foi isso que me libertou, fecha aspas. Ao encontrar a compreensão vivencial e depois confirmada através da teoria apresentada por inúmeros autores da psicologia,
física quântica, filosofia e tantas outras ciências, assim como a própria Bíblia compartilha. Mas não compreendemos que somos um com Deus. Deus é energia. A energia criativa é Deus. Por isso somos a expressão de Deus na Terra. Somos iguais, somos um na vibração da energia do prazer, com a integração dos nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual no aqui e agora. Somos um com tudo e com todos, porém, vibramos em diferentes frequências energéticas. Já faz alguns anos que deixei de seguir qualquer prática de tradição religiosa, pois, com o que vivo em meu silêncio, ter que seguir qualquer doutrina religiosa limitaria minha fé nas experiências que vivencio com Deus, através da comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual e intuição. A intenção deste capítulo não é fazer você crer em Deus, caso você seja cético ou ateu, e nem incentivar que ninguém deixe de seguir sua prática religiosa. Muito pelo contrário. Viva com sua verdade interior o que alimenta a sua fé. Tudo tem um propósito. O que quero chamar a atenção neste capítulo é que, sem a jornada de autoconhecimento, sem a experiência vivencial de cura e libertação interior, que pode ocorrer de diferentes formas, de acordo com o movimento do universo, Deus, na sua vida, não tem como purificar e integrar os corpos energéticos para experiências mais profundas, com essa fonte de sabedoria divina, de onde surge toda a guiança para que possamos viver aqui e agora, entre aspas, o oceano azul da alma com a criatividade em ação, na energia quântica, como fruto do empreendedorismo da alma. Teremos um capítulo específico para falar sobre como de fato a intuição funciona e seus diferentes níveis de frequência energética, de maneira que interfere diretamente nos frutos da criatividade em ação, se esta terá ou não energia quântica em suas materializações, dos sentimentos para a expressão da alma, energia criativa, Deus em nós. A, entre aspas, oração de integração do ser tem em si a essência da, entre aspas, verdade que cura e liberta. Que nós e Deus, universo, energia cósmica, somos um só. E que para vivermos a expressão da sua verdade em nós, precisamos ser guiados por sua sabedoria e verdade em todas as nossas escolhas e ações na vida diária, pois só o amor puro e incondicional cura e liberta. Eis a minha contribuição com essa jornada vivencial de autoconhecimento para quem nunca teve uma experiência prática vivencial e para aqueles que buscam algumas das respostas aos questionamentos que compartilhei até o momento. A seguir, apresento a capa do livro 1, que tanto falo. Descrição da imagem gráfica da capa do livro 1. Visualize um papel na posição vertical e logo acima o nome Karine Bandeira em azul, Karine com K e 2 N's. Abaixo,
em semicírculo na cor rosa, comunique-se com a energia do prazer e venha. Abaixo tem parte da logomarca do Projeto Viver, que é um sol, flores, pássaros e o arco-íris. E escrito: venha viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente. Abaixo tem um sol amarelo à esquerda e uma lua cheia prata à direita. Ao centro, uma borboleta azul com vários detalhes nas suas asas em formas geométricas diferentes, nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, azul e lilás. Na porção inferior do lado esquerdo da borboleta, existe uma flor, uma tulipa lilás com o caule verde. Do outro lado da borboleta, tem um coqueiro com o tronco torto e marrom, cocos, cachos de cocos em verde e as folhas verde. Abaixo da borboleta tem a letra da música: eu tô namorando a vida, casei com a felicidade, sou amante da alegria, tô afim da aventura e de vez em quando eu dou uns pegas na loucura. Música Namorando a Vida, de Cavaleiros do Forró. Abaixo, na diagonal da direita para a esquerda, uma estrada que termina na flor da tulipa. E no começo dessa estrada, um ser com os corpos energéticos nas cores lilás, amarelo, laranja, rosa, vermelho, azul e lilás. E dentro da estrada está escrito: uma jornada de autoconhecimento, autotransformação e autocura na integração do ser, guiada pela comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer. Abaixo está escrito primeira edição, Alagoas, 2016. Agora, farei a leitura do sumário do livro 1. Introdução. Capítulo 1. Quem é Carine Bandeira? Capítulo 1.1. Da infância à escolaridade adulta. Capítulo 1.2. Espiritualidade. A relação com o mundo e o relacionamento intra e interpessoal. Capítulo 1.3. Aprendizados com as consultorias e as novas descobertas com a massagem quântica. Capítulo 1.4. A fusão dos aprendizados na reinvenção intra e interpessoal, profissional e espiritual. Capítulo 2. Comunicação é energia. Capítulo 3. O que é o projeto Viver, Amar e Deixar Viver com a sabedoria do inconsciente? Capítulo 4. Alimentação do ser com a energia do prazer. Capítulo 5. Antídoto da comunicação na energia do prazer. Capítulo 6. Qual o seu legado? Como você encontrou o caminho da sua real felicidade do ser e a realização humana espiritual? Capítulo 7. Escolhas no agora, diante dos desafios e adversidades. Capítulo 8. O que é intuição? Como pode nos conduzir no caminho de cura interior e exterior? Capítulo 9. As doenças e a comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer. Capítulo 10. A sabedoria do inconsciente. Capítulo 11. Considerações finais. Anexos. Anexo 1. Bibliografia integrada. Anexo 2. Músicas integradas. Anexo 3. Filmes integrados.
Todo o conteúdo do livro acima compartilhado, desde título e conteúdos dos capítulos, imagens, enfim, tudo foi canalizado pela intuição, comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer espiritual e experiências em sono consciente, especialmente o capítulo 10. Sendo assim, de forma resumida, abre aspas, a verdade que cura e liberta está no empreendedorismo da alma, fecha aspas, ou seja, no investimento da jornada de autoconhecimento, que é pessoal e intransferível. Esta jornada requer muitos momentos de quietude e solidão, para conseguir ouvir o que está sendo dito no silêncio e sem palavras, na energia do sofrimento ou do prazer espiritual. Olhar para dentro, ouvir e obedecer de forma incondicional a voz interior da alma, essência, Deus, intuição, na energia do prazer espiritual. É o mergulho no desconhecido que é você, que te guiará por caminhos seguros, cheios de surpresas, superações, cura e libertação interior, para que assim você e eu possamos viver nossa existência terrena com a plenitude do nosso ser consciente e integrado em nossa verdade e realidade humana espiritual. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. Dentro dele, visualize um círculo amarelo grande ocupando toda a folha. E ao redor desse círculo saem vários tracinhos amarelos, como se fossem raios de energia. Dentro dele, uma ave, um urubu com as asas abertas. Urubu preto, os olhos amarelo, a língua amarela e os pés em amarelo. Abaixo do urubu, dentro do círculo, na porção inferior à direita, está escrito em cinza, liberdade, em marrom, integrada, em preto, equilíbrio, em amarelo, vida. Agora, deixo com você observar seus sentimentos para seus próximos passos em busca da sua, entre aspas, verdade que cura e liberta, que só você mesmo poderá encontrar dentro de você. Toda cura ocorre de dentro para fora. Ninguém cura ninguém. Só nosso ser espiritual, alma, pode nos guiar em nossa cura e libertação interior. Em minhas experiências pessoais, minhas curas sempre começam no plano espiritual, para depois ser guiada através dos acontecimentos diários para a materialização da cura aqui no plano físico, integrando a cura espiritual com a cura consciente humana. Fique atento aos acontecimentos. Nada é por acaso. Siga o fluxo universal. Ele estará sempre atuando em seu favor, mesmo que você não compreenda e que os movimentos sejam contrários aos que você desejava ser materializado. Creia que existe uma inteligência maior guiando nossa existência aqui e agora. Deixo como sugestão de filme A Profecia Celestina, disponível no canal do YouTube. Se você conseguir ter acesso, sugiro também o filme A Pequena Miss Sunshine, como um exemplo de que a cura
está dentro de cada um de nós, em como interagimos e reagimos aos acontecimentos diários, assim como o que aprendemos em nossas descobertas internas. No YouTube, no canal Nova Acrópole, sugiro os vídeos com a filósofa Lúcia Helena Galvão, com os títulos A Evolução Humana, segundo a tradição oriental, O Mito da Caverna de Platão, Caibalion e a série Luz no Caminho. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal e o desenho de um coração grande vermelho, ocupando toda a folha, acima e abaixo. Internamente, esse coração é todo contornado na cor amarela. Dentro do coração existe uma lâmpada lilás. Ao redor do coração, acima, na lateral, à esquerda, à direita e abaixo, existem vários redemoinhos de tamanhos diferentes, nas cores amarelo, lilás e vermelho. Amarelo, lilás e vermelho, distribuído por todo o espaço nesses redemoinhos de energia. Sugiro que releia aqui e agora a oração de integração do ser, sentindo o que cada palavra faz vibrar no seu corpo físico, sensações, nos seus sentimentos e as lembranças que surgem em seu interior. Quer tentar experimentar? Observação. Realizo essa prática de oração antes de absolutamente tudo o que vou fazer. Antes de ler um livro, ver um filme, ou até mesmo antes de iniciar meus trabalhos manuais, sozinha ou durante os atendimentos, ou antes da realização das palestras vivenciais. Pois assim, abro mão da minha limitação humana para experimentar viver na dependência da manifestação do ilimitado, que é a presença de Deus, universo, cosmo, em mim e através de mim, no aqui e agora. Se quiser, experimente também realizar em sua prática diária e observe os resultados internos e externos em seu dia a dia, ok? Oração de integração do ser. Deus, ou o nome da sua crença pessoal, me liberta de tudo que me impede de ser um contigo, no corpo, na emoção, na mente e no espírito. Me capacita a ver com teus olhos, ouvir com teus ouvidos, falar com tua boca, sentir com teu coração e agir de acordo com a tua vontade. Pois eu e tu somos um só, no aqui e agora. Me leva nos voos mais altos que esteja pronto para ir contigo. Me ensina o que estou pronto para aprender na profundidade, em unicidade com teu ser, aqui e agora. Gratidão, Deus, por ser, estar, existir e poder servir com meu dom de alma. Perdoo a quem me magoou. Peço perdão a quem magoei por inconsciência, nesta ou em outra existência, para aqueles que creem em outra existência. Que o amor, que é a tua presença, possa se expressar livremente em mim, por mim, para mim e através de mim. No site, esta oração também está disponível. Desejo a você feliz vida. Que Deus nos guie no amor e na sabedoria divina.
Somos perfeitos com nossas imperfeições. Nada, absolutamente nada na vida é por acaso. Em tudo há um propósito maior. Fique atento aos propósitos de aprendizado espiritual diante dos acontecimentos diários em sua vida humana, consciente e integrada. Apenas siga o fluxo universal em sua comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer espiritual, no aqui e agora, para que você encontre dentro de você as suas respostas pessoais sobre, entre aspas, a verdade que cura e liberta. Capítulo 4. Meu mundo interior, minha vida com plenitude. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição vertical e a imagem de uma tulipa, de uma flor tulipa que possui 4 camadas em cores diferentes. Na camada interna, a imagem da flor na cor azul, que está dentro de uma outra flor na cor rosa. A terceira camada da flor está na cor amarela e, por fim, na cor lilás, com seu tronco e raiz na cor verde. Letra da música. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, aonde for. Em tudo o que me acontece, encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Música Olho em Tudo, de Vilma Dantas. Nós, seres humanos, não fazemos ideia da existência do desconhecido mundo que existe dentro de cada um de nós, assim como a complexidade de quem somos e como de fato funcionamos de dentro para fora. Desconhecemos principalmente o caminho que nos possibilita harmonizar nosso mundo interior com o mundo exterior e o universo, pois somos todos um. Quando o universo nos convida para iniciarmos essa jornada de busca interior, no mergulho desconhecido que somos nós, geralmente isso acontece por 2 caminhos, pelo amor ou pela dor. No entanto, creio que seja mais frequente o chamado pela dor, pelo desconforto, pela insatisfação ou inadequação ao estilo de vida em que se encontra. Mesmo que de início não se desconfie das reais motivações internas, das experiências de conflitos internos, sofrimentos, muitas vezes sem causa aparente. As possibilidades que nos colocam no caminho do autoconhecimento são de inúmeras naturezas pessoais, únicas de cada ser, mas que ao final todos chegarão no mesmo destino: encontrar as respostas internas sobre a verdade espiritual vivenciada nesta existência terrena. Comigo não foi diferente. Foi através da dor, do sofrimento interno silencioso, que a vida me colocou na estrada em busca da minha verdade interior, do meu mundo interior desconhecido, porém necessário para compreender, abre aspas, quem sou, como funciono e o que vim fazer aqui, nesta existência terrena, fecha aspas.
E acima de tudo, entre aspas, qual o meu dom e missão? Nos primeiros passos, o caminho de tomada de consciência do nosso mundo interior é conhecer nossas limitações, nossos padrões inconscientes que nos causam sofrimento, assim como também causamos sofrimentos nas outras pessoas, em especial as que mais amamos. Aprendemos a reconhecer nossas imperfeições, compreender suas origens, suas necessidades, acolher suas motivações, aceitar, perdoar e amar nossas imperfeições, pois tudo foi necessário e sua principal motivação era, acima de tudo, de, entre aspas, amor e proteção. Porém, limitados e distorcidos em suas formas de manifestação em nossa vida de inconsciência humana sobre nossa realidade interior ou espiritual. Só após passar pela, entre aspas, trincheira ou pela porta estreita, no mergulho desconhecido que nós precisamos passar ao acessar dores profundas, para encontrarmos nosso caminho de cura e libertação interior, é que será possível encontrarmos do outro lado a nossa luz, nossa verdade em plenitude. Acessar e tomar consciência da, entre aspas, dor emocional presente em nossos corpos energéticos é inevitável neste ponto inicial da jornada, pois começamos a tomar consciência do que nos impede de vivermos com felicidade plena, saúde perfeita e realização humana espiritual. No entanto, o sofrimento é desnecessário se aprendermos que tudo o que vivenciamos no nosso passado foi necessário para nosso processo de evolução. Foi o melhor que pudemos fazer com a, entre aspas, verdade que conhecíamos sobre nós mesmos, mas que a partir deste ponto de tomada de consciência é possível darmos início a uma nova jornada no novo campo energético vibracional, energia do prazer espiritual. Foi assim que aprendi, cada vez mais em que mergulhava nas minhas, entre aspas, dores, medos e traumas, que se tornaram conscientes através de inúmeras formas, que só desta maneira era possível encontrar o meu caminho de volta para a, entre aspas, casa do Pai, e saborear os momentos de plenitude em meu ser, ao transcender e transmutar esse campo energético, para vibrar numa nova frequência energética de prazer espiritual. Desta maneira, comecei a enxergar as placas de, entre aspas, medos, traumas, dores, como sinalizadores de onde encontrar minha felicidade interior, minha saúde perfeita, minha realização humana espiritual, acima de tudo, minha plenitude. Entenda como, entre aspas, plenitude, o estado energético vibracional, no qual sentia a profundidade da unicidade com Deus, divino, cosmo, universo em meu ser. Ao vivenciar a integração consciente dos meus corpos energéticos, físico, emocional, mental e espiritual, na energia do prazer espiritual. Quanto mais mergulhava no desconhecido, mais segura e plena me sentia. Percebia com clareza o divino projeto de Deus, o universo, que é a nossa existência aqui na Terra e que, portanto, de fato, abre aspas, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, pois cada dia tem seus próprios desafios, mas em absolutamente tudo, Deus, o universo,
nos revela seus caminhos e planos. Fecha aspas. Entre parênteses, referência ao texto da Bíblia, Mateus 6, 25 a 36. Esse estado de interesse e plenitude só é possível através do mergulho profundo em nosso interior, removendo as camadas de tudo que não somos, para que o que de fato somos em, abre aspas, espírito e verdade, fecha aspas, se revele, se manifeste em nós, por nós, para nós e através de nós. Entre parênteses, nossa alma, essência, ser espiritual, Deus em nós, energia, energia cósmica, eu superior, consciência, consciência suprema. Somos a integração da nossa imperfeição humana com a nossa perfeição divina, pois Deus é a manifestação da harmonia da perfeição imperfeita. É através da limitação das nossas imperfeições que é possível a manifestação da perfeição que habita em cada um de nós. Portanto, somos a harmonia e a integração da imperfeição perfeita e da perfeição imperfeita. Somos energia, somos iguais, somos um. Nosso corpo, ou condição humana, também é energia, apenas vibra numa frequência energética mais densa, condicionada à energia de sofrimento espiritual. Porém, no momento em que conseguirmos limpar, inverter e integrar a energia dos nossos corpos energéticos na frequência do prazer espiritual, é neste momento em que a plenitude do nosso ser pode manifestar seus frutos. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. Ao centro, visualize a imagem do desenho de uma flor que parece uma margarida. O tronco verde, a raiz verde, porém as pétalas desta flor, da sua metade à direita, estão na cor amarela, sua metade à esquerda, na cor marrom, e ao centro, a sua papoula, está na cor amarela. Do lado à direita, saem como se fosse o néctar desta flor em amarelo, como se fosse uma chuva de gotas desse néctar, caindo e dando origem a uma nova flor, que tem suas camadas de flores, de pétalas na cor amarela internamente e rosa nas duas camadas externas. Seu centro, a sua papoula também é amarelo, a raiz verde e o tronco também. Do outro lado, à direita da flor principal, que tem a metade em marrom, na porção inferior, existe um coração vermelho, com tracinhos acima e abaixo, dando a impressão de que ele está em movimento, batendo. Estas três imagens estão dentro de uma cúpula transparente. E esta cúpula, o contorno dela está na cor lilás. Na parte interna desta cúpula, contornando da metade a parte superior, existem imagens representando como se fosse número 6, como tivesse chegando energia nesta região na cor lilás. Irei compartilhar agora 2 partilhas que materializei em diferentes momentos da minha jornada pessoal, guiada pela intuição, comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer espiritual. Os títulos das partilhas são, entre aspas, A Vida na Existência Humana e Felicidade Amorosa. Sugiro que observe suas sensações físicas,
os sentimentos e perceba as lembranças que surgirem em seu interior durante a leitura das partilhas, ok? Fique apenas com o que tocar seu coração. O que não tocar, despreze, deixe passar. Não faz parte do seu momento atual em sua jornada de evolução pessoal. Segue as partilhas. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal e ao centro, 3 imagens. Um perfil de um ser humano, o rosto e o pescoço virado para o lado direito, na cor amarela. Do outro lado, o mesmo perfil de um ser humano virado para o lado esquerdo, na cor marrom. Entre esses 2 perfis, um terceiro perfil virado para frente, de quem observa a imagem, com olhos, nariz e boca e pescoço, todo o contorno na cor marrom e internamente contornado na cor amarela, tanto o rosto, olhos, nariz e boca e pescoço. A vida na existência humana. Hoje, sinto o desejo de expressar o meu sentimento de amor e compaixão pela humanidade. Ao compreender como é difícil vivermos a existência terrena com a consciência espiritual desperta, e o contrário também é verdadeiro. Como é difícil vivermos a existência humana sem conhecer a verdade da consciência espiritual, de quem verdadeiramente somos e o que viemos fazer aqui neste plano físico. A experiência vivencial de quem verdadeiramente somos, através dos nossos sentimentos, em contato com nosso ser espiritual, essência, em nada se compara com o que conhecemos na existência e compreensão humana. Não existem palavras para descrever as sensações e sentimentos quando estamos em contato com a totalidade do nosso ser, no silêncio e sem palavras. Quando estamos com a consciência espiritual desperta, em contato com a expressão da nossa essência, no silêncio, ao observar e conviver com as pessoas que amamos, de perto e de longe, que não fazem ideia do que isso significa, pois não faz parte das suas experiências pessoais e nem de sua busca interior, nos causa compaixão, ao mesmo tempo em que nos causa a sensação de não completude, por reconhecermos que aquele que nos fala com seus sofrimentos e bloqueios não é a verdade do seu ser. E assim, ao aceitarmos no silêncio o tempo e o momento do outro, e por não assumirmos nossa contribuição como agentes transformadores de um novo mundo, com uma nova consciência, nos tornamos corresponsáveis pela violência, sofrimentos e conflitos que testemunhamos no mundo. Apesar de também possuirmos nossos componentes energéticos de sofrimento, conflitos, porém, por já vivenciarmos diferentes formas de expressão do nosso ser sobre nossa realidade espiritual na existência terrena, precisamos assumir nossa verdade de alma, compartilhar o que for possível com nosso coração a todos aqueles corações que também estão sedentos, consciente ou inconscientemente, de encontrar e expressar sua verdade interior, sem máscaras ou distorções. Só posso viver num mundo melhor se, em primeiro lugar, assumir meu papel de líder e construir um novo mundo ao meu redor, para que ele cresça
e dê seus devidos frutos. Para isso, a partilha da busca interior, encontros, desencontros e aprendizados com seus respectivos frutos é o caminho para tocar almas e inspirar outros seres no mesmo propósito de alma. Com o que tenho aprendido em busca da verdade do meu ser, acredito que é possível termos uma vida transformada através da comunicação integrada do ser, expressando a verdade dos nossos sentimentos, guiados por nossa essência, e assim aprendermos a viver, amar e deixar viver com a sabedoria do inconsciente. Essa experiência nos guia a viver a verdade de quem de fato somos e viemos vivenciar, saborear na existência terrena. Descobrir e desenvolver os dons, habilidades da nossa alma, que integrada às nossas habilidades humanas, nos conduz a viver a nossa missão e realização humana espiritual, com o propósito ao qual fomos guiados ou escolhemos participar desse momento da história da evolução da humanidade, humano e espiritual, nesta existência terrena. E assim, meu ser, Karine Bandeira, assume hoje o compromisso com a minha alma e com as demais almas espalhadas pela humanidade e nos planos sutis, que farei minha parte com dedicação e gratidão ao partilhar meus aprendizados com os dons humano e espiritual para contribuir na construção de abre aspas, novo mundo, com o despertar de uma nova consciência de quem de fato somos e o que viemos ser e fazer aqui e agora. Fecha aspas. Essência Karine Bandeira, 25 de outubro de 2015. Descrição da imagem gráfica. Visualize um papel na posição horizontal. Ao centro, o desenho de um corpo humano, com cabeça, braços, troncos e pernas, olhos, nariz e boca numa expressão de sorriso. Todo o corpo está na cor marrom. Este corpo está contornado por um campo energético amarelo. Dentro do corpo, na altura do peito, tem um coração vermelho, grande, que dele saem energias nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. Estas mesmas cores saem em forma de energia do centro da cabeça e contorna todo o corpo, num emaranhado de energia como se fossem ondas circulando o corpo, nas cores amarelo, laranja, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. Felicidade amorosa. Felicidade amorosa é um estado vibracional que ocorre na integração da alma no corpo físico. Não adianta dizermos, entre aspas, sou feliz, quero ser feliz, pois a mente humana é incapaz de compreender o real significado do sentimento e da expressão, entre aspas, felicidade amorosa. Para que a felicidade amorosa se manifeste, é preciso limpar a energia de sofrimento que vibra em nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual. No momento em que esses corpos energéticos vibram na mesma energia de prazer, a nossa alma passa a vibrar na energia de felicidade amorosa, no prazer de ser e estar no corpo físico, de forma livre e plena. Quando percebemos essa energia de felicidade amorosa,
junto se manifesta também os sentimentos de completude, contemplação, plenitude, fé, compaixão, aceitação, entrega, amor, perdão, gratidão e principalmente a consciência e os frutos de que Deus habita no corpo integrado, corpo e alma num só lugar, no aqui e agora. É um sentimento de que nada está fora do lugar, mesmo que sua vida, no dia a dia, não esteja perfeita nos acontecimentos pessoais, profissionais, financeiros, familiar. A perfeição se manifesta na harmonia com a imperfeição. É através das nossas imperfeições que conhecemos nossos limites humanos. Só então é possível transcender a imperfeição, ao conhecer e obedecer à perfeição da alma, manifestando seus dons e verdade espiritual de quem verdadeiramente somos e o que viemos fazer aqui nesta experiência terrena. A cada amanhecer é uma nova oportunidade de conhecer a imperfeição perfeita e a perfeição imperfeita em harmonia, e nos conhecermos um pouco mais a cada dia, com novos aprendizados, guiados pela nossa alma livre, liderando nossa existência e nossas escolhas para uma vida plena, integrada e em felicidade amorosa. A vida, na existência humana, é um dos presentes mais belos que Deus nos concede vivenciar, aprender e evoluir. Que sejamos gratos e dedicados a honrar esse presente abençoado chamado vida. Nossa alma precisa querer se expressar em suas necessidades, para que possamos obedecer com alimento de energia de prazer. E nós, na condição humana, precisamos querer, com toda a verdade em nosso coração, conhecer nossa alma e sermos uma com ela, no aqui e agora. A alma precisa do humano corpo. O humano corpo precisa da alma, para assim chegarmos no propósito de Deus, sermos um só, corpo e alma, Deus no corpo. Gratidão, Deus, por ser, estar, existir e servir. Perdão a quem magoei e perdoo a quem me magoou por inconsciência. Que o amor, que é a tua presença, possa se expressar em mim, por mim, para mim e através de mim. Essência Karine Bandeira, 3 de fevereiro de 2016. Como você se sentiu ao ouvir estas partilhas? Se em algum momento você sentiu seu coração ser tocado profundamente com algumas, entre aspas, verdades do meu ser, presentes nestas partilhas, isso significa que, entre aspas, a verdade do seu ser está se reconhecendo na, abre aspas, realidade do seu mundo interior, lhe guiando no seu caminho de cura, ao encontro de suas experiências pessoais de plenitude, na totalidade do teu ser, alma, integrado à tua realidade humana. Fecha aspas. Irei agora compartilhar algumas mensagens reveladas em vivência de sono consciente sobre diferentes temas relacionados à nossa verdade, nossa natureza. Dia 28 de setembro de 2013. Mensagem. No plano espiritual, a vida é divina, perfeita. Somos perfeitos na medida em que nos complementamos uns aos outros e nos completamos com a inteireza do ser. Só há diversão e alegria, união, paz, cumplicidade, amor,
verdade. Não existem palavras que descrevam o que significa viver em unicidade com tudo e com todos, com o universo que é Deus. Nada nos falta, não há medo, tristeza, insegurança. Podemos nos alimentar de energia em todas as formas de manifestação da natureza, da beleza, até o contato com uma pedra. Ser divino é perfeição divina. Dia 11 de outubro de 2013. Mensagem: a nossa música interior só está pronta quando estamos prontos. É um lapidar de dentro para fora que vai aperfeiçoando a alma, primeiro em reconhecimento e aceitação para si, e depois para os demais em comunhão com o mundo e com as outras almas e o universo. Não importa qual foi a sua história terrena, ela foi necessária para a sua lapidação interior. Não interessa se rico ou pobre, bonito ou feio, já nascemos com o nosso dom e a nossa missão. É só questão de abertura e aperfeiçoamento interior, que se torna visível no exterior. Nossos pais, família, amigos, todos que passaram em nossa caminhada têm uma função nesta lapidação universal. Tudo se soma, por isso, nada é por acaso. Mas nossa missão só será visível quando estivermos prontos. Até lá, é tudo aperfeiçoamento do Deus Supremo, através da sua metodologia própria e peculiar. Conversa com líder espiritual de 93 anos no plano espiritual, que dizia que estou muito bem em minha caminhada e continuasse ouvindo a Deus no meu coração. Dia 16 de outubro de 2013. Mensagem: não existe separação da verdade que somos um com o universo, a natureza. Existe a inconsciência que nos separa e não há problemas para fazermos o caminho de volta. Não devemos nos culpar pelas pessoas que iremos nos desidentificar como completude numa relação de separação. Apenas foi necessário na caminhada e agora não é mais. Somos todos um e todos iguais. Só há uma verdade e é esta: a separação foi inconsciência e a unicidade é a própria consciência. Não há nada o que fazer ou dizer, apenas ser, hoje, no aqui e agora. O que passou, passou, e não temos que provar nada para ninguém, nem mesmo para quem tanto amamos até aqui, numa relação de uma vida inteira. Paz, serenidade, completude e inteireza são os sentimentos que se percebe ao vivenciar a plenitude da unicidade. Não há medo, sofrimento, angústia ou frustração. Apenas amor incondicional, completude e inteireza do ser. É um despertar de, entre aspas, como eu não vi e vivi isso antes. Passamos a nos desidentificar aos poucos da separação e começamos aos poucos a ver a luz que somos e, principalmente, a luz em todos e em tudo. A beleza escondida pela inconsciência passa a ser revelada e vemos a luz que somos todos um. Nessa nova vida unificada, não há do que se arrepender e nem culpa pelas novas decisões e nem as decisões que já foram tomadas no passado, pois foram necessárias para o nosso crescimento espiritual. Não traímos ninguém ao abandonarmos a antiga vida. Apenas
passamos a viver a verdade que nós somos um só e iguais. Passaremos a viver apenas essa nova vida unificada no amor incondicional que é Deus e suas diferentes formas de manifestação consciente, com a supremacia do Eu sou o que sou. Que a nova vida floresça para todos os habitantes da Terra, que estejam prontos para esta evolução espiritual, pois é para isso que estamos sendo presenteados com a existência terrena, com consciência da unicidade com Deus em tudo e em todos, para vivermos a felicidade plena, que é o presente de Deus para nós, livre de qualquer outro sentimento que não seja felicidade ou amor. Que venha a nova vida, que estou de coração, alma e braços abertos para recebê-la e vivenciá-la, para assim ser mais uma a partilhar cada passo do caminho de volta, com uma comunicação simples para a compreensão da comunicação sem palavras e silenciosa, cumprindo a minha missão na Terra e sem limites, pois somos um, iguais com a infinitude do sem forma. Que venha a felicidade plena no aqui e agora. Obrigada, Deus, pela consciência. Não importa os planos que se tenha realizado, todos eles deixam de ter sentido. Não há por que viver projetos pensados e planejados, apenas a entrega do ser. E viver no aqui e agora nos faz sentido e nos enche de significado a nossa existência, pois é aí que estaremos vivendo a nossa missão, que é ser absolutamente felizes e assim deixarmos um legado para que possam seguir nosso modelo da comunicação silenciosa e sem palavras, com entrega e abertura incondicional e ilimitada ao universo que eu sou. É como se estivesse com óculos muito forte, deixando a vista embaçada. E ao retirar, descobrimos que nossa visão é perfeita e que não precisávamos de lente. Era ela quem nos impedia de ver o mundo real, como é em sua verdade e intensidade de beleza, assim como nós. Viva, ame e deixe viver. Essa é a expressão do meu legado de cura e libertação individual, com nossa parcela de contribuição no despertar das outras consciências, por viver estados de sanidade fora do domínio egóico, por não alimentarmos com a nossa identificação distorcida, e sim com a nova e verdadeira identificação que todos somos iguais e somos todos um. E assim o mundo e a humanidade irão se transformando de dentro para fora, juntamente com o universo e as dimensões paralelas do mundo espiritual, uma vez que estamos todos interligados com o eterno Eu Sou, com a unicidade da vida única. E assim se cumpre a profecia de, entre aspas, viver um novo céu e uma nova terra. Viva Deus, que é a vida, eu, nós e o universo. Obrigada por ser o que sou, unicidade consciente com o todo, com o tudo. Assim é a vida mágica e bela, em sua simplicidade, de que nada se precisa fazer, tudo está feito. Só se precisa despertar da inconsciência e viver o aqui e agora com completude, inteireza e presença. Vivendo a feliz descoberta da beleza a cada segundo, no aqui e agora.
A vida é simples. Fomos nós quem a complicamos. Agora chegou a hora de viver a verdade e desmascarar as mentiras da inconsciência, vivendo a simplicidade do ser, que somos sem definição e sem forma, como é a nossa consciência espiritual. À medida que estou vivendo e aprendendo no plano espiritual, aos poucos tudo se reproduz no plano físico. Todas essas experiências da verdade, da unicidade com o Eu Sou, em tudo e em todos, que habita no plano físico, como ilusão do sem forma. Então, vamos aprender a viver, amar e deixar viver no plano físico. Sem palavras para descrever o quão bom é essa consciência. Eu sou Deus, ainda que uma fagulha de sua plenitude, mas ainda assim, eu sou Deus, aquele a quem sempre procurei e rezei, eu sou, eu sou. Por isso, nós somos o Cristo, por sermos seu Filho, Deus, e sermos unicidade com Ele. Somos a materialização do amor de Deus, assim como foi e é Jesus. Ele, Jesus, já está aqui, mas só com a visão espiritual da perfeição e unicidade é que se pode vê-lo. São experiências como estas compartilhadas que, ao mergulhar no, abre aspas, meu mundo interior, vivencio a minha vida com plenitude, fecha aspas. Um dos maiores conflitos do ser humano é a relação com a busca incessante do dinheiro. O que não sabemos é que muitos, inúmeros seres humanos possuem uma relação distorcida com o dinheiro. A minha jornada pessoal vem de uma relação negativa com o dinheiro, no qual existia em meu inconsciente as afirmativas. Entre aspas, dinheiro traz infelicidade. O dinheiro corrompe o ser humano. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Frases estas que fizeram parte da minha infância, ao ouvir meus pais falarem suas opiniões sobre o, entre aspas, dinheiro. Uma sugestão de leitura sobre o tema, com exemplos práticos, é o livro A Mente Acima do Dinheiro, dos autores Brad Klontz e Ted Klontz. Lembra que no capítulo Não expressar a energia criativa sufoca, adoece e mata, deixei registrado a partilha com o título Libertação Financeira, registrada em 23 de janeiro de 2014, como fruto dos meus aprendizados com a sabedoria do inconsciente em sono consciente? Pois bem, este é mais um exemplo de como encontro em, abre aspas, meu mundo interior, minha vida com plenitude, fecha aspas, revelando o meu caminho de cura, transformação e transmutação em meu interior, como fruto, entre aspas, da cura energética interior, através da energia do prazer espiritual. Esta e outras partilhas reveladas em experiência de sono consciente estão disponíveis no capítulo 10, abre aspas, A Sabedoria do Inconsciente, fecha aspas, no livro 1. São, entre aspas, verdades espirituais como estas que vivo e acredito, pois elas refletem, entre aspas, meu mundo interior, minha vida com plenitude. Como se revela ou se manifesta para você o seu mundo interior, sua vida em plenitude? Irei finalizar este capítulo
com a descrição das imagens gráficas. Primeira imagem gráfica. Visualize um papel na posição vertical. Na porção superior esquerda, a imagem de um sol amarelo irradiando sua luz ao seu redor. Logo à frente do sol, existe a imagem do cifrão que representa dinheiro, 4 deles. Mais à frente do cifrão, nessa porção superior da folha, existem 6 árvores pequenas, na cor verde, e cada uma delas com 2 frutos vermelhos. Na lateral, em direção à porção à direita da folha, um pouco abaixo das árvores, existem 4 corações vermelhos. Na lateral, em direção ainda à extremidade à direita, a imagem de ondas em azul, representando o mar, e um peixe vermelho. E essa mesma imagem se reproduz 3 vezes em tamanhos diferentes. Ao centro da folha, na posição vertical, comprida, virado para cima, existe a imagem de uma nave, de uma espaçonave, daquelas do tipo da NASA, em amarelo, com o nome Vida. Na lateral da nave, à sua direita, existe um traço vermelho na posição horizontal e que na sua extremidade à direita, ele cria uma ponta como se fosse fazer uma seta, mas é só metade dela. Esta mesma imagem se reproduz abaixo, só que com a seta virada para a esquerda na cor azul. Esse conjunto de imagem vermelho e azul com a metade de uma seta para cada lado se reproduz 3 vezes em tamanhos diferentes. Abaixo dessas imagens existem 3 colunas de pontos de cores. Nas cores azul, laranja, rosa, verde, amarelo, vermelho e lilás. Do outro lado da nave, na porção mais externa à esquerda, existe a imagem de 6 bocas numa expressão de sorriso, na cor rosa. Ao lado, a imagem de 4 pessoas, só o desenho rosto e corpo na cor verde. Abaixo, o símbolo do masculino, que é o 0 com a setinha para cima, dentro do símbolo feminino, que é o 0 com a cruzinha para baixo. Esta mesma imagem se reproduz 3 vezes. E abaixo de tudo isso, de todas essas imagens na porção inferior, existem ondas nas cores verde e amarelo. Descrição da segunda imagem gráfica. Nesta imagem, teremos 2 imagens lado a lado. A primeira imagem, que está à esquerda, visualize um papel na posição horizontal. E que existem 2 redemoinhos na cor preta. E atrás do redemoinho, vários riscos em preto. Porém, ao centro, entre os 2 redemoinhos, eis que surge uma imagem em amarelo. Na porção inferior, é como se fosse um círculo que tem continuidade num comprido que se abre como uma cúpulazinha para fora. Esta é a imagem 1, que está ao lado da segunda imagem, que é como se fossem 2 células de DNA que se comunicam entre si. Então, cada célula tem 3 camadas, de fora para dentro, azul, verde e vermelho. E dentro de cada célula existem vários raios de energia
Formas de ondas, nas cores amarelo, verde, rosa, vermelho, azul e lilás. A descrição da terceira imagem. Visualize uma folha na posição horizontal. Na porção superior à esquerda, uma borboleta lilás, com detalhes em formas geométricas diferentes nas cores laranja, verde, rosa e amarelo. Abaixo da borboleta, na porção inferior da folha, ondas em azul, representando o mar. Ao centro da folha, existe a imagem de um troféu na cor amarela, com duas abas para segurar, e ao centro desse troféu, o número 1 em vermelho. Na porção superior do troféu, saem energias nas cores da direita para a esquerda, lilás, azul, verde, vermelho, rosa, laranja e amarelo. Ao lado direito desta imagem está um sol grande, com uma expressão de felicidade, com olho, nariz e boca sorrindo. E os seus raios estão intercalados entre raios amarelos grandes e raios pequenos em laranja.